Olá, bem-vindos ao 180 Graus. O programa de hoje vai falar sobre Estado laico e religiosidade. De acordo com a nossa Constituição Federal, o Brasil é considerado um Estado laico, isso é, não possui uma religião oficial. Fundamentações religiosas não podem influir nos rumos políticos, jurídicos da nação. Sendo assim, o Estado laico existe de direito, mas não de fato. Para discutir o assunto de hoje, estamos aqui com o professor Glauco Magalhães Filho, professor de Direito, professora Sandra Helena, professora de Filosofia e Ética, ambos da Universidade de Fortaleza. Bom, quero começar o nosso programa de hoje já com uma pergunta. A Constituição especifica o preconceito religioso, mas na prática vemos que a cultura de uma sociedade é a maior causa desse preconceito. Para vocês, é impossível interferir, ou melhor, é possível interferir na cultura de uma sociedade neste sentido? É possível e, em muitos casos, é absolutamente necessário. Faz parte de tarefas civilizatórias, né? Eu sou formada numa tradição iluminista e, apesar de todas as críticas que se façam, sobretudo no último século, algumas falências da secularização da sociedade, eu não creio que nós possamos abrir mão inteiramente dessas conquistas. E entre elas está justamente o princípio da tolerância, o princípio das liberdades de expressão, de pensamento e de credo. E realmente você tem razão, há alguns impasses, há algumas enormes dificuldades que levam algumas pessoas às vezes a dizer que isso é quase impossível, né? E às vezes a gente vê isso acontecendo muito frequentemente, mas é uma tarefa necessária. Nós não podemos abrir mão dessa tarefa. Quando for necessário intervir, estabelecer parâmetros muito claros, parâmetros normativos, civilizatórios muito claros. Professor? Acredito também que a Constituição proíbe toda forma de discriminação, inclusive a discriminação religiosa, de maneira que entre religiões deve haver respeito mútuo e também da parte dos religiosos com os não religiosos e vice-versa. Agora, ao mesmo tempo, acredito que aquele que é religioso, ele não precisa negar aquilo que lhe é mais essencial quando ele se manifesta na esfera pública. Obviamente que o argumento inteiramente religioso, numa sociedade que não adota um estado confessional, não vai surtir tanto efeito, mas ele deve não descaracterizar-se, porque há elementos até não religiosos pelos quais ele pode manter as suas convicções que estão coincidentes com a sua religião. Bom, eu vou pedir licença a vocês dois. Vamos ver agora uma matéria e saber o que a população pensa sobre esse assunto. Confira. Apesar de ser um tema pouco discutido, o Estado laico é uma realidade no Brasil. Mas será que a população sabe o que é Estado laico? O senhor sabe o que significa Estado laico? Sim. Estado laico significa que o Estado não tem religião definida. O povo é à vontade para ter a sua própria religião. Não sei. Não, mas gostaria de saber. Eu nunca ouvi falar. Não. Você pode me explicar? Um pouquinho. Estado laico quer dizer que o Estado não se envolve com religiões. Que ela não tem uma religião oficial. Você é contra ou é a favor? Você acha que todo mundo pode ter a religião que quiser ou é preciso realmente ter uma religião oficial? Não, eu acho que a pessoa deve ter sua opção. Cada pessoa deve escolher o que quiser ser. Quer seja evangélico, quer seja católico, porque todas as pessoas têm que ter sua preferência. Essa é a minha opinião. Concordo. Nós somos evangélicos e também nós achamos que as pessoas devem ter essa escolha de ter uma religião. Na minha opinião, eu acho que as pessoas devem ter essa opção de escolher. Para mim, eu acho que tem isso. Cada um tem seu espaço. É religião, candomblé, é católico, tudo. Sempre tem um espaço para qualquer um da religião. Jesus foi muito claro quando disse que vocês são livres para escolher. Se vocês quiserem me seguir, é dessa forma. Se não quiserem, procurem outra coisa. Todo mundo tinha que ter a religião certa para poder, ao menos, equilibrar, né, o país. Porque nós temos tantas religiões que ninguém sabe nem para que lado vai. Não. Eu acho que cada pessoa é independente e ela pode perfeitamente fazer a sua opção. Você pode ser o que quiser, independente do Estado. O Estado não manda em você. Você tem livre-arbítrio para decidir o que é o melhor para o seu estado de espírito. Quando se trata da realização de manifestações religiosas em prédios públicos, a população é enfática. O Estado é laico, né? Então isso não deveria existir. O que deveria existir é tudo sendo pautado dentro da Constituição. Não se mistura política com religião. Quem faz política
faz as leis, determina as coisas para os cidadãos, e quem cuida da religião é o cidadão com a sua própria igreja. Misturar as coisas, legislar a favor da ignorância. Agora eu quero me dirigir aqui à professora Sandra Helena com uma pergunta. Professora, se vivemos em um Estado laico, como explicar os feriados religiosos, os crucifixos em repartições públicas e a famosa frase "Deus seja louvado" nas cédulas? Bom, justamente porque, como você mesmo disse, esse processo histórico de laicização, digamos, da sociedade, de desligamento do poder político, do poder religioso, ele não se dá de uma vez por todas, quer dizer, ele não aparece como uma decisão legal ou constitucional e que, de repente, no outro dia passa a acontecer. Nenhum processo se dá nesse nível. No final de 2009, o governo lançou a terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3. Um dos pontos do programa tratava justamente dessas questões que você está levantando. E levantou imensa polêmica, porque o Brasil ainda se diz, todas as pesquisas mostram que a população brasileira se diz o país católico, o maior católico do mundo, não é? Então, realmente, há uma tradição, né, como não só a religiosidade fundamentalmente católica, cristã, mas há uma tradição que não se pode desconsiderar pura e simplesmente. Mas eu acredito, sim, que nós podemos avançar e, se quisermos levar realmente a sério a tolerância religiosa e a igualdade isonômica entre as religiões, de fato, nós não deveríamos ter símbolos de uma religião específica adornando instituições públicas de Estado. E também não a apropriação de espaços urbanos públicos por uma ou outra religião qualquer. A religião é uma esfera da esfera privada e pessoal. E isso, é claro, não significa que a pessoa não possa ser ao mesmo tempo, como de fato é, religiosa, ou seja, professando um credo específico e participante da vida pública, política do Estado. Professor, aqui em Fortaleza nós temos uma praça, que é em frente à Igreja 13 de Maio, que temos uma santa, né? Queria que você comentasse como se dá, como se permite, como é feito isso, já que, segundo a professora, né, é um espaço público. Eu compartilho de uma posição semelhante à professora Sandra Helena, mas eu faço só algumas observações. Para mim seria muito fácil me opor à exibição da estátua, até porque eu não sou católico. Mas, em relação aos símbolos religiosos, eu acredito também que no Estado laico não se deveria prestigiar símbolo de nenhuma das religiões. No entanto, eu me mostro muito temeroso ao movimento que combate esses símbolos hoje, porque eu não sei até onde os que empreendem esforços nesse sentido querem chegar. Por exemplo, na França, eles interpretam como algo relacionado ao Estado laico a pessoa não trazer nem no seu corpo a exibição de símbolos religiosos, como o crucifixo, no caso da muçulmana, o véu. Então, nesse caso aí, ao meu ver, não existe um espaço mais privado do que o seu próprio corpo. Então, eu às vezes me mostro assim, um pouco temeroso em relação ao movimento que é contrário aos símbolos religiosos, embora eu também seja, e não, às vezes até paro um pouco para pensar se devo apoiar ou não, porque eu não sei até onde pode ir. Eu sei que muitos dos que militam nesse sentido estão tomados desse espírito realmente combatente da religião, e a gente não pode manifestar um pensamento apenas em tese. Se as coisas em tese fossem como deveriam ser, é muito fácil eu dizer eu sou contra a exibição dos símbolos religiosos. Mas quando eu me manifesto, eu sempre procuro me situar historicamente e ver qual é a força contrária a esses símbolos, para ver se eu também não estou apoiando um outro extremo. A forma como se dá esta relação entre o Estado laico e a religiosidade, ela é muito diversa, né? Então nós vamos ter algumas situações de estados, você vê o caso da França, onde há um anticlericalismo extremo, né? A forma como se deu a separação do Estado e da religião. E você pode ver outras convivências mais pacíficas, mais harmônicas, como há bem pouco tempo atrás a gente se gabava de dizer que o Brasil era um país do sincretismo religioso. Na verdade, no Brasil a gente sempre fez questão de dizer que nós somos um povo pacífico, um povo cordial, um povo que convive bem com as diferenças. Só que na medida mesma, isso é interessante, em que o país se desenvolve nessa direção
burguesa mesmo, né? Tentando estabelecer alguns signos disso, essas questões elas vão aparecer. E, de fato, nós não temos garantias de como é que a disputa se dá e onde ela poderia chegar. Quer dizer, mas eu creio que, assim mesmo, sem o espírito de um anticlericalismo militante radical, né? Quer dizer, xiita ao avesso, nós devemos sim combater o privilégio de uma religião sobre as outras. Okay. William Wilberforce, que foi o que militou muito na Inglaterra pelo fim da escravidão, um cristão metodista, e que é considerado o herói da abolição dos escravos. Ele era favorável à libertação dos escravos, no entanto, houve um projeto de lei que estabelecia a forma da abolição de maneira repentina e drástica. E ele percebeu que havia uma estratégia naquilo ali. O objetivo não era acatar a proposta dele de libertar os escravos, mas gerar uma situação tão desastrosa no plano econômico que a sociedade iria passar a se opor, depois daquela medida, à abolição da escravatura, ia reverter o processo, voltar à escravidão, e nunca mais haveria o espaço de ele propor novamente a abolição. E ele, que era um líder desse movimento abolicionista, votou contra aquela medida, porque viu que estrategicamente ela causaria o efeito inverso. Vamos aqui dar uma paradinha, voltamos logo depois do intervalo. Então, fica ligado, 180 graus, volta já. Estamos de volta com o programa Unifor 180 graus, discutindo hoje Estado laico e religiosidade. E agora eu me dirijo ao professor Glauco. Professor, no artigo 19 da Constituição Federal, diz que é vetada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Mas estas casas abrem os trabalhos invocando a proteção de Deus. Essa prática não está indo de encontro ao que diz a nossa Constituição? Bem, a Constituição invoca também a proteção de Deus na sua parte preambular. Então, a questão é se os que estão ali realmente vão se opor àquilo ali, porque o que se vai decidir em seguida é que é mais importante. A invocação de Deus poderia ser uma lembrança que aquele dia é o Dia das Mães, poderia ser uma homenagem hoje em nome das mães, porque é o Dia das Mães, vamos abrir aqui. Então, para mim, essa mera expressão, que não significa necessariamente que haja um culto, indica apenas a fé da parte daquele que inicia a reunião e traz uma consideração que para si é inspirativa. O importante é o que vai ser decidido. De fato, esse preâmbulo, né, que tanto a Constituição coloca como as sessões legislativas, não causam tanta espécie a quem milita, né, pela laicidade do Estado. O que causa, e tem causado sobretudo aqui entre nós, é a exibição nas TVs dessas casas ou nas rádios dessas casas, portanto são públicas, de cultos religiosos. E mais do que isso, evidentemente também a existência de cultos religiosos dentro dessas casas. Evidentemente que não na hora das sessões, mas enfim. Isso parece ser algo que nós precisamos discutir mesmo, com clareza, né? Eu penso mesmo que invocar a proteção de Deus, ou Deus seja louvado, quer dizer, eu creio que a gente pode pensar uma forma de espiritualidade que abranja também aqueles que se dizem não crentes ou ateus. Só assim a gente pode pensar verdadeiramente no Estado laico e Estado de Direito. Agora, quando nós privilegiamos um culto específico de uma religião, mesmo ela sendo a religião majoritária, aí verdadeiramente me parece que há um grave problema de intromissão de uma esfera na outra. A nossa equipe aqui do 180 graus foi até a Câmara de Vereadores aqui de Fortaleza saber o que os nossos parlamentares têm a dizer sobre esse assunto. Confira. Como o senhor vê a interferência das crenças religiosas no Estado? Olha, aliás, esse debate em torno do Estado laico rende um bom debate, né? Porque muitas vezes tem aquele ditado que religião, futebol, alguns temas não se discute. Mas do ponto de vista do desenho institucional da sociedade, isso não se trata de discutir. Esse desenho precisa ser respeitado. Nosso país é culturalmente um país de paz. Eu acho que essa paz tem muito a ver
com o Estado laico, né, em que nós vivemos. A liberdade de religião, ela faz com que nós evitemos conflitos religiosos, como a gente vê no Oriente Médio. Eu acho extremamente importante o respeito a esse Estado laico. No Brasil não vejo interferência da religião no Estado, não. O Brasil é um Estado laico e eu estou na política há bastante tempo. Eu nunca vi uma pessoa deixar de fazer um concurso público por ser ateu, ser rejeitado no emprego por ser ateu, político. Então, em todos os segmentos, o ateu é tratado da mesma forma que o religioso. Alguns parlamentares foram além da opinião e propuseram projetos para propagar a religião, como foi o caso do vereador Walter Cavalcante, que pretende incluir programas religiosos na TV Fortaleza. Esse projeto surgiu na campanha da presidência da mesa diretora, onde o vereador Elpidio Nogueira, que faz parte, é o nosso primeiro secretário, dentro da visão de querer abrir o parlamento para as religiões, para qualquer tipo de culto. Então, nós encampamos, dentro do nosso programa de governo, os eventos religiosos. Nós vamos transmitir pela TV Fortaleza o evento ecumênico, no caso católico e evangélico, e vamos fazer uma mesa de negociação, uma mesa de conversa com toda a sociedade, para que outras religiões que queiram também ter o seu acesso aqui nessa casa possa também ser livre. A bancada do pessoal, eu e a Toninha Rocha, fomos um dos 2 votos contrários a esse projeto, né? Porque nós achamos que não é a função de uma TV pública, tá certo, a exibição de cultos religiosos, né? Até por conta do próprio princípio do Estado laico, né? O entendimento nosso é de que a TV pública ela deve veicular tanto as ações da Câmara Municipal como ações de utilidade pública, temas, vamos dizer, de interesse público da sociedade. Eu acho que se for liberado missa para ser transmitida pela TV pública, a TV Fortaleza, tem que ser liberado o culto dos evangélicos ou de qualquer outra religião. Eu acho que, comprovando que realmente o Estado é laico, se houver a liberação de algum culto religioso para uma determinada crença, para uma determinada igreja, tem que ser liberado para todas as demais igrejas. Então a gente é a favor da liberdade de religião, a favor do Estado laico, e por isso nós somos a favor de se liberar para uma religião, liberar para todas. Sobre esse debate da TV Câmara passar a programação religiosa, eu acho que inclusive não é o melhor caminho ser decidido pelo presidente ou mesmo por uma decisão dos vereadores, como foi a aprovação da resolução que tratou disso. O caminho seria nós montarmos um conselho da TV, que houvesse representação de segmentos da sociedade e de que a gente dando um bom exemplo para o debate da democratização dos meios de comunicação. E na volta do bloco, eu já começo com uma pergunta aqui para os nossos convidados. O artigo 5º da Constituição garante a inviolabilidade de crença religiosa, mas no preâmbulo, invoca a proteção de Deus, caracterizando o Estado laico e não ateu. Por qual motivo a Constituição ampara as crenças e não ampara aqueles que não creem? Professora, pode começar? Eu creio que o Estado ampara, sim, os que não creem. Ele protege e guarda o direito dos que creem, né? Evidentemente que, a meu ver, também invocar a proteção de Deus não deveria causar nenhum tipo de problema ao ateu. Eu realmente concordo com isso. Ou não propriamente o ateu, mas aquele que sabe que a dimensão da espiritualidade também se dá no Estado. Quer dizer, eu acho que a gente pode separar essa questão, aonde ela pode nos unir e onde ela nos separa. Ela pode nos unir na metafísica, na espiritualidade, de acreditar na ideia de que nós somos uma comunidade. Ela pode nos separar nos aspectos de conduta, na parte da ética. E aí ela realmente coloca alguma perspectiva do Estado civilizador em choque com algumas perspectivas éticas das religiões, né? A Constituição, é bom que se diga, ela é anterior ao Estado. Então, a Assembleia Constituinte ela é eleita para organizar o Estado e depois ser dissolvida, embora nem sempre aconteça dessa maneira. Mas essa é a teoria do poder constituinte, por isso que ela é Constituição. Então, quando a Constituinte invoca Deus naquele momento,
teoricamente falando, ainda não há o Estado. Quer dizer, uma constituinte que acreditava em Deus e poderia ter constituído um Estado confessional, constituiu um Estado laico. Então, aquela constituinte representa o povo, representa a nação, a soberania popular. Embora o Estado seja laico, a nação é religiosa. Então, uma nação religiosa constituiu um Estado laico. Por isso que ela invoca Deus. Retomando a ideia de que a nação é religiosa e tem, portanto, garantida o direito de manifestar a livre expressão religiosa, seus vários matizes, mesmo a gente sabendo que há majoritariamente uma religião sobre outras, mas também salvaguardando o direito daqueles que não creem, que são cidadãos e que podem expressar essa ausência de fé. Mas aí é que está, eu acho que a gente pode ganhar muito com esse debate, né? Humberto Eco tem um livrinho excelente chamado Em que creem os que não creem, né? Há muitos pensadores tentando dizer que aqueles que não creem necessariamente numa transcendência metafísica, eles não estão, por isso, impedidos de ser humanistas, nem de entender quais são as questões fundamentais que colocam o ser humano no centro e pensar numa sociedade justa, igualitária, fraterna. O problema, portanto, é decidir onde e quando tanto crenças religiosas como não religiosas põem isto em causa. Quer dizer, e me parece que quando a gente coloca a coisa como uma disputa entre religiosos e não religiosos, é como se dissesse, bom, o bem está de um lado e o mal está do outro. Não, nós vamos encontrar problemas, obstáculos ao desenvolvimento da emancipação, digamos assim, do homem, entre religiosos e não religiosos também. Apenas na questão da religiosidade, isso se agudiza quando ela se fundamenta em preceitos normativos, como no caso do Brasil hoje, um dos grandes debates, que é a questão do direito da homossexualidade, e que afeta diretamente quase o conjunto das religiões que estão no país. Então isso realmente é ponto de clivagem, né? A gente tem alguns pontos de clivagem que têm que ser superados, né? E eles não vão ser superados sem conflitos. Ok, professora. O New For 180 Graus vai dar uma paradinha e volta já. E de volta aqui para o nosso terceiro e último bloco, eu já começo com uma pergunta para os nossos convidados. Na Suécia, 85% da população é ateia. E é uma maior interferência das pessoas na política, além de ser um dos países de mais destaque economicamente na Europa. Há alguma relação de religiosidade das pessoas de um país e o seu desenvolvimento econômico e social? Tem uma obra clássica, conhecidíssima, que boa parte dos estudantes universitários já leu, já ouviu falar, de um pensador alemão chamado Max Weber, né, cujo título é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e que, quando completou 100 anos, foi feita uma pesquisa e revelou-se que ela é uma das obras, é a obra que mais influência teve durante o século XX sobre o imaginário, digamos assim, intelectual brasileiro. Ele vê no protestantismo ascético, ali, luterano, calvinista, né, logo posterior à reforma, o motor de propulsão do desenvolvimento da economia capitalista. Ele vai investigar as riquezas dos capitalistas naquele momento, sobretudo em Inglaterra e Estados Unidos, e descobre aquilo que para ele não é uma coincidência: os caras são protestantes. E aí ele escreve toda essa obra. Então, isso de certo modo pautou, né, também esse imaginário de que o protestantismo americano seria responsável pela riqueza da América do Norte, enquanto que nós, colonizados pelos portugueses, pelos ibéricos, pelos católicos, né, os reis católicos, isso explicaria o nosso atraso. Eu acho que a gente tem que rever com muito cuidado isso, porque a gente teria que discutir o que é mesmo desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, enfim. Eu me coloco ao lado do Max Weber. Se você prestar atenção, não apenas comparando os Estados Unidos protestantes com a América Latina católica, mas se você comparar na própria Europa, os países que são protestantes, como
a Inglaterra, como a Alemanha, em grande parte, né, que lá é meio a meio, e outros países, a Suécia, a Dinamarca, com os países católicos, como a Itália, Portugal e Espanha, você vê que há uma diferença em termos de desenvolvimento e de progresso. Porque o protestantismo originário, ele ensinava uma grande disciplina de vida, que levava a pessoa a trabalhar muito, a não gastar absolutamente, a reinvestir o que ganhava. Então todo esse espírito arrojado, trabalhador e tal, para a glória de Deus, o Max Weber sempre faz questão de dizer isso, que o capitalismo posterior, ele manteve a lógica do protestantismo, mas desvinculou do espírito religioso. Quer dizer, o protestante fazia isso para a glória de Deus, ele não fazia para enriquecer. Ele mostrava um estilo de vida simples, muito embora ele ganhasse bem, produzisse muito, enquanto que o capitalismo atual visa ao lucro, né? Então é outro espírito, mas é como se o capitalismo fosse fruto de tornar mecânico o espírito protestante sem as motivações que os protestantes tinham. Os protestantes originários, né? Agora, hoje nós temos uma situação bem diferente. Por quê? Porque cada vez menos esse protestantismo da reforma existe de maneira marcante. As seitas neopentecostais que proliferam, elas já estão sendo mais uma teologia de consumismo do que de poupança. Na verdade, a pessoa deve gastar para poder mostrar que está sendo abençoada por Deus, ao contrário daqueles homens que entendiam que você deveria evitar o gasto supérfluo. Havia um espírito associativo, comunitário muito maior. Essa teologia da prosperidade atual que rege as igrejas neopentecostais, ela é individualista, ela estimula o consumismo e, consequentemente, o acúmulo de dívidas, e realmente a gente vê que ela não corresponde àquilo que houve no início e tem muito pouca força para mobilizar realmente um desenvolvimento. Agora, todos os países protestantes da Europa que cresceram por influência do protestantismo, depois dessa secularização e desse ateísmo que se difunde, é só prestar atenção. Eles estão todos declinando. A Europa passa por uma crise. Não é tão sentida porque ela ascendeu tanto que vai descendo a ladeira devagarzinho e ainda se aproveitando do muito que cresceu. Agora a gente vai abrir para as perguntas aqui da plateia. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Oi, o meu nome é Mirelle e a minha pergunta, na verdade, pode ser respondida por qualquer um dos dois. E assim, eu vou levar um pouco mais para a questão prática, a discussão, principalmente para nós jovens, assim, que tem muito acesso à internet, à rede social. Pouco se discute sobre essa questão de Estado laico e religiosidade, principalmente os dois em si, né? Mas eu já vi nas redes sociais algumas pessoas comentando e postando fotos de uma nota com louvando a vários deuses diferentes, várias religiosidades, enfim. Quando a gente questiona ou tenta trazer à tona essa discussão, pouco se fala na prática o que de fato devia ser feito. Se abandona-se a religião em qualquer aspecto ligado à política e à questão do país, ou se inclui todas as religiões. E aí eu queria saber a opinião de vocês, de forma prática, qual que seria o caminho? Abandonar de vez o seja louvado a Deus na Constituição e em todos os outros segmentos da sociedade, ou incluir todas as outras religiões que são abrangidas, que abrangem, né, o nosso país, assim, enfim. Eu vou começar pelo que interessa. Eu acho que essa parte do Deus seja louvado, dos símbolos, pelo menos para mim é a coisa menos importante. Eu acharia que se nós fôssemos começar tudo de novo e dentro de um espírito moderado, sem os exageros também da perspectiva antirreligiosa, nós poderíamos até não ter tido esses símbolos dentro de uma filosofia mais coerente do Estado laico. Agora, a coisa que me preocupa realmente é que, para os religiosos de uma maneira geral, a moral não é uma coisa estritamente religiosa. Ela diz respeito a algo que está inscrito na consciência de todo ser humano, até porque ele teria sido criado à imagem e semelhança de Deus. A gente nota que há elementos morais que as religiões, por mais que elas tenham divergência umas das outras, elas convergem. Por exemplo, elas convergem na defesa da vida, na questão do aborto. Em outras polêmicas elas também convergem, quer dizer, há pontos de aglutinação que mostram que não é a característica dessa ou daquela religião, mas é uma coisa humana, né? Inclusive essa ideia de um direito natural, de uma lei natural inscrita no coração do homem, vem desde os gregos. Então, o problema, acho que mais importante para as pessoas religiosas sensatas é que elas possam influenciar o direito através da moral da sociedade.
Ou seja, que aqueles que vão construir o direito respeitem a sensibilidade moral do povo, na medida em que esta sensibilidade está influenciada, inclusive, pela religião, né? Então, eu não vou, na esfera pública, defender privilégios para essa religião, para aquela outra, mas eu, como religioso, quero defender questões morais que, a meu ver, transcendem a religião, que dizem respeito ao certo e errado e tudo. E muitas vezes, quando você vai defender isso, você é desclassificado porque é religioso. Isso aí é questão religiosa. Ou então, às vezes, isso é uma questão moral. Já estão dizendo até isso, como se a moral não tivesse mais nada a ver com o direito. Isso é questão moral, isso é questão religiosa. E aí há uma violência ao ser humano, porque ele teria, então, que se desvestir da sua qualidade de ser religioso para ser ouvido. Então, a meu ver, o que é mais importante é que a sensibilidade moral da sociedade, o que a sociedade pensa em conjunto, na sua grande maioria, sobre aspectos morais, seja respeitado pelos legisladores e que a religião tenha a liberdade de poder influenciar a sociedade no seu discurso através disso. Eu creio que a religião já influencia, né? Eu não vejo que as pessoas religiosas não estejam investidas, pelo contrário, elas estão investidas. E não estão investindo na questão que eu acho, só para esclarecer, é que os que vão tomar decisões institucionais sabem que a sociedade, do ponto de vista moral, tem determinados conceitos por influência da religião, mas sendo que eles não levam em conta lá. Então você tem um descompasso. Eu discordo. Eu creio que no momento em que nós dizemos que o Estado é laico, aí sim, por isso que eu disse aqui, nós temos uma clivagem. Aqui nós entramos, vocês lembram quando eu falei da questão metafísica e da questão ética, das normas, dos valores, né? O fato de dizer que as religiões convergem em alguns valores não autoriza de per si esses valores. Essa que é a questão, né? Há uma conquista do Estado secular que ela é problemática, eu concordo, que é a conquista da autonomia, da consciência, né? E aí realmente todas as tradições, nós não temos falta de religião na legislação, ao contrário. Quer dizer, nós estamos ainda tentando garantir algumas conquistas mínimas de direito que são garantidas, se a gente fosse pensar num direito fundamental humano, e que por conta mesmo dessa homogeneia moral das religiões não se consegue. Agora, o debate público, ele deve levar em conta os aspectos religiosos, mas eu não posso, como se costuma fazer no debate, dizer que no limite da argumentação, como eu já cheguei a ouvir, quando a pessoa já não tem o que dizer, ela dizer, mas isso vai contra a lei de Deus. Bom, aí nós temos um problema, né? Porque num primeiro momento, o Deus seja louvado sobre a proteção de Deus, ele é apenas uma chancela de uma prática social. Mas na hora que a pessoa coloca contra, argumentativamente, que aquilo que se está discutindo, seja aborto, células-tronco, pesquisas de célula embrionária, casamento homoafetivo, adoção por casais homoparentais, aí eu digo, não, mas isso vai contra a lei de Deus. Bom, aí a gente gira em círculos. O que eu estou dizendo é que os religiosos sustentam que há princípios morais escritos na consciência de todo homem, mesmo quando ele não é religioso, mesmo quando ele não acredita em Deus. E que eu possa argumentar nesse nível. Mas quando um religioso fala de qualquer questão moral, ainda que o argumento dele não seja estritamente religioso, ele fica sob suspeição, porque a pessoa é religiosa, né? Ele é religioso, a pessoa é religiosa. Quer dizer, eu posso argumentar, por exemplo, contra a união homossexual, dizendo que não tenho nada contra existir formas de uma união homossexual acontecer e salvaguardar patrimônio comum. Mas a razão de existir a família foi a identificação do pai. Supondo um estado de promiscuidade originário, todo mundo sabia quem era a mãe de qualquer pessoa que nascesse, mas não sabia quem era o pai. Então, para saber quem era o responsável pela educação daquela criança, para saber de quem aquela criança iria herdar, surgiu o conceito de casamento e de família. Então, é um conceito ligado à paternidade, portanto, é uma relação heterossexual. Então, esse conceito de família é um conceito que vem desde tempos imemoriais. Os gregos tinham muita homossexualidade, não tinham resistência à ideia de homossexualidade, mas o casamento deles era entre homem e mulher, a ideia de casamento. Então, nós somos novos gregos. Pois é, mas eu posso argumentar o seguinte, eu quero o conceito de família condizente com as bases antropológicas pela qual ele nasceu,
um conceito de família que é reconhecido pela maior parte da população, que as estatísticas mostram que as pessoas ainda querem o casamento heterossexual, e eu posso criar fórmulas para não dizer que há qualquer discriminação. Eu posso criar outras fórmulas, inclusive no direito obrigacional, fora do direito de família, pela qual duas pessoas possam se unir do mesmo sexo e salvaguardar um patrimônio comum. Bom, o assunto é muito pertinente. Quero agradecer ao professor Glauco, professora Sandra Helena, e a você aí de casa, a nossa plateia que esteve presente conosco, e dizer que o programa volta na próxima semana. Obrigado pela sua companhia. E se você deseja ver algum assunto discutido aqui no 180 Graus, é só ligar para a nossa produção, o 3477-3422. Mais uma vez, obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Oi. Obrigado. Ai, Glauco, obrigada. Adorei. .blogspot.com. Pronto, podemos